dia ou boa tarde a todos que estão me acompanhando nesse momento. Estou muito feliz em estar participando do Congresso Internacional de Ciências Sociais e Humanas. Eu sou a Gleiciane Pismel, sou socióloga e pesquisadora assistente do projeto MapFire. Falo aqui de Rio Branco, no Acre, e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre o estudo que nós realizamos sobre governança contra incêndios florestais na fronteira trinacional entre Brasil, Peru e Bolívia. Aqui está o meu contato para vocês, se alguém tiver interesse em saber mais sobre esse estudo, pode me contatar. Primeiro, o que é o projeto MapFire? É um projeto de pesquisa, onde o principal intuito é estudar e produzir conhecimento acerca das queimadas e incêndios florestais na Amazônia. Esses últimos 2 anos, tivemos como foco a região conhecida como região MAP, e nosso título significa Plano de Adaptação de Múltiplos Atores para lidar com florestas sob risco crescente de incêndios extensivos. Então, através do projeto, nós tentamos abranger o maior número de atores que estão ligados direto ou indiretamente com essa questão, para juntos pensarmos em soluções para esse problema. Então, esse título em inglês forma a sigla MapFire. E esse trabalho somente é possível devido ao apoio financeiro do Instituto Interamericano. Esse é o nosso time. Cada um dessas pesquisadoras e pesquisadores contribuem, cada qual em sua área, com a produção de conhecimento a respeito das queimadas e incêndios florestais. Somos liderados pela doutora Liana Anderson, que é coordenadora do projeto. Sobre a região de estudo e o porquê a escolhemos, a região MAP tem esse nome devido ao acrônimo dos departamentos e estados de Madre de Dios, no Peru, Acre, no Brasil, e Pano, na Bolívia. Fica localizada na Amazônia Sul-Ocidental. E observamos um aumento expressivo de incêndios florestais nos últimos anos. Entre os anos de 2003 e 2019, cerca de 2,744 milhões de hectares de terras produtivas foram queimadas, e aproximadamente 3% da área queimada corresponde a áreas de floresta. A região é uma das mais ricas em sociobiodiversidade e vem sendo pressionada de várias maneiras, seja por grandes projetos de infraestrutura, como rodovias, seja por atividades associadas à agropecuária e à mineração, que vem expandindo gradualmente sua fronteira agrícola. Os impactos advindos dos incêndios florestais, eles não se limitam a fronteiras político-administrativas. E nós citamos sempre como exemplo a fumaça produzida por esses eventos, que viaja a quilômetros de distância e afeta a população dos 3 países. Trago aqui uma figura muito simbólica do ano de 2019. Esse é um ponto turístico do estado do Acre, localizado na capital, chamado Gamileira, e ele ficou todo coberto de fumaça devido às queimadas em incêndios florestais na estação seca desse ano. E qual que é o objetivo desse estudo? Ele teve como objetivo gerar um diagnóstico das vulnerabilidades e capacidades da governança voltada a incêndios florestais nessa região, a partir das percepções dos stakeholders locais e regionais. Então, esse estudo ele contempla o pacote de trabalho 2 do projeto MapFire e compõe o objetivo 3, que é o diagnóstico. Então, por meio desse estudo, a gente tentou identificar a governança e as estratégias de monitoramento e prevenção das instituições e comunidades. Diante desses impactos dos desastres ocasionados pelo uso do fogo em regiões transfronteiriças, torna-se importante pesquisar mecanismos de governança para a redução de risco. Também esse estudo parte do princípio de que ainda existe uma lacuna do conhecimento a respeito dessa governança direcionada para esses eventos especificamente na região MAP. Então, a gente pretende que com esse estudo parte dessa lacuna seja preenchida.
Então, governança é o processo por meio do qual o Estado, instituições não governamentais e a sociedade civil interagem para tomar decisões, formular e implementar políticas e demais tipos de ações visando o interesse comum. E no caso, para o projeto Mapfire, o interesse comum é a redução de incêndios florestais. E como que a gente guiou esse estudo? Por meio de um questionário semiaberto, foi realizada uma pesquisa online, utilizando a plataforma Google Forms. Então, essa imagem mostra o cabeçalho do nosso questionário, e essa estratégia de realizar a pesquisa online também foi devido à pandemia por Covid-19. O questionário foi disponibilizado nos idiomas português e espanhol. A estrutura dela foi embasada no modelo conceitual de Sistema de Alerta e de Gestão de Riscos e Desastres Associados a Incêndios Florestais, desenvolvido por Anderson et al. Uma informação importante é dizer que nenhum dado que identifique os respondentes foi coletado, e dessa forma a gente conseguiu proteger o anonimato deles ao decorrer de toda a pesquisa. Os participantes foram consultados entre os meses de julho de 2020 e fevereiro de 2021 por meio de workshops e listas de e-mail. Ao final, obtivemos um N amostral de 111 respostas, de modo que o tamanho da amostra possibilitou um grau de confiança de 95% na pesquisa. A pesquisa teve um enfoque de cima para baixo e buscou apreender principalmente percepções de agentes da gestão pública, instituições não governamentais e representantes da sociedade civil organizada. Essa estratégia também foi tomada por questão de impossibilidade de ir a campo e estar mais próximo da população como um todo. Então, de acordo com a metodologia, a opção, a abordagem top-down nos dá esse panorama de como que a governança está nessa região. Para além do questionário, o estudo também contou com investigação documental. Foram analisados 45 documentos institucionais. Hoje, na apresentação, dado o curto espaço de tempo para expor os resultados, eu vou me atentar mais à exposição dos resultados do questionário. E o primeiro resultado do questionário é a representatividade por local. Então, o estado do Acre foi o local onde teve a maior quantidade de respostas, mais pessoas responderam, seguido de Pando na Bolívia e em terceiro por Madre de Dios no Peru. Outro resultado interessante é que a pesquisa proporcionou um mapeamento de quais grupos participam mais ativamente da governança da região. Então, a imagem que aparece para vocês demonstra que, à medida que a esfera é maior, maior também a representatividade do grupo nessa governança. Foi identificada uma forte presença do setor técnico-científico ou acadêmico na governança de incêndios florestais, sendo ele o maior grupo de respondentes, e esse grupo foi composto por pesquisadores e estudantes universitários. O segundo maior grupo refere-se a gestores da administração pública e também do terceiro setor. A sociedade teve a menor participação, um diagnóstico também de que a sociedade ainda está com dificuldade de adentrar esses processos da governança, mas também esse resultado é dado da abordagem do estudo que foi top-down. Então, eu trago agora para vocês as principais vulnerabilidades indicadas pelos participantes, sendo a primeira delas a vulnerabilidade institucional, com 64% das respostas, seguida da vulnerabilidade ambiental, que retrata aí a vegetação fragilizada da região, principalmente na época dos meses mais secos do ano, onde a vegetação se encontra mais fácil de queimar. E, em terceiro lugar, a vulnerabilidade sociocultural, dado que a população presente nessa região é socialmente vulnerável e tem dificuldade de acessar alguns serviços públicos e formação, e também a cultura que ainda é enraizada de queimar nos meses mais secos do ano.
Sobre a vulnerabilidade institucional, os respondentes indicaram 3 principais motores que impulsionam esse cenário, sendo o primeiro deles o quadro de funcionários reduzido, seguido de recursos financeiros limitados e, em terceiro lugar, a influência de disputas políticas no funcionamento dessas instituições responsáveis pela gestão desses eventos. E muitos relatos dos respondentes indicam que sempre quando muda o governo, dado as eleições, que acontecem de 4 em 4 anos, boa parte da equipe da gestão dessas instituições também muda, o que confere uma complexibilidade muito maior na governança na região. Com relação às capacidades, as que se destacaram foram as capacidades de prevenção e de resposta. E foi identificado principalmente a lacuna com relação a ações realizadas no pós-desastre. Então, as ações de reestruturação e as ações de redução do impacto na vida da pessoa foram as menos indicadas pelos respondentes. No entanto, as ações de prevenção, elas se concentram principalmente na aplicação de multas e na divulgação na mídia, aí com relação às campanhas de conscientização feitas nos veículos de comunicação. E é um dado preocupante que a capacidade de prevenção se concentre na aplicação de multas, dado que o levantamento documental demonstrou que dificilmente as multas são pagas. Então, os processos instaurados, eles muito raramente são finalizados. E trago também alguns resultados a respeito da relação sociedade e governança contra incêndios florestais. E um dado interessante é que a maioria dos respondentes indica que a comunidade não está preparada para agir em situações de queimadas e incêndios florestais. No entanto, a comunicação junto a ela ainda é muito frágil, ocorrendo majoritariamente próximo ou durante a estação seca e temporada de queimadas, de acordo com a maioria dos respondentes. Mais de um quarto dos respondentes também indicam que é difícil mobilizar a comunidade no planejamento de respostas a esses eventos, e 13% dos respondentes apontam que existe planejamento de resposta, mas nele não é prevista a participação da sociedade. Em termos de capacidade, foram identificados aspectos políticos relacionais na região, tal como uma forte articulação interinstitucional envolvendo o Estado e outros setores da sociedade, especialmente a academia e o terceiro setor. No entanto, essa articulação ela ocorre em forma de redes informais. Para além de identificar vulnerabilidades e capacidades, o estudo também propôs instigar os participantes a pensarem em ações para melhorar a governança existente. E, de acordo com eles, é muito importante priorizar o maior envolvimento da comunidade nas ações de prevenção, monitoramento e combate, e também melhorar a gestão integrada entre instituições. Um caminho, então, para uma melhor governança contra incêndios florestais passa por investir de forma mais adequada de acordo com a realidade socioambiental de cada país, e também por melhorar, incrementar, na verdade, o capital humano das instituições responsáveis, tanto no aspecto quantitativo, contratando mais funcionários, quanto no qualitativo, mediante pessoal capacitado. O trabalho em rede informal existente na região se mostrou muito essencial, sobretudo para aproximar atores que ficam à margem dos processos de governança. E eu espero que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho, e para os próximos passos, a gente pretende publicar o artigo. Ele foi submetido recentemente a uma revista científica, e esperamos que o mais breve ele seja publicado e consiga alcançar um maior número de pessoas e que esse conhecimento seja disseminado. Essas foram as referências na apresentação, e eu agradeço a atenção de todos até aqui e faço o convite para seguir o projeto Mapfire nas redes sociais.